Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou Maísa Barbosa, esse é o canal Trama Literária e hoje a gente fala sobre um dos meus livros preferidos da vida, que é Grande Sertão Veredas. Recentemente finalizamos uma leitura conjunta por aqui e eu aproveitei para reler junto com vocês Grande Sertão Veredas e hoje tem um vídeo mais curto aí, porque a gente teve 3 lives bem extensas em relação a Grande Sertão Veredas e hoje a gente faz então uma conversa um pouco mais curta sobre o livro. Se você ainda não leu Grande Sertão Veredas, sugiro muito que você leia, porque apesar de ser um livro muito difícil, muito desafiador, vale muito a pena. Fora que tem muito material complementar aí na internet, e eu sempre indico aí quando o livro é muito complexo, ler um pouquinho sobre antes, ler sobre as personagens, sempre vai ajudando a gente a entender um pouco mais das nuances do livro. Grande Sertão Veredas é um livro muito importante para a nossa história da literatura, mas ele é um livro também muito bonito, muito poético e que traz temas aí essenciais para a gente conversar, tudo isso por meio da escrita maravilhosa aí do João Guimarães Rosa. Bom, então vamos conversar um pouquinho sobre Grande Sertão Veredas. A minha edição é essa aqui, da Companhia das Letras, e que tem essa capa aqui com uma série de escritos. Ele foi publicado em 1956 e já começa com uma epígrafe bastante instigante, que o Guimarães Rosa ele já coloca ali um trechinho do livro como epígrafe, que é essa ideia de que esse trechinho ali que tem o diabo na rua no meio do redemoinho. E essa epígrafe ela é fundamental para a estrutura da obra, porque ela vai ser repetida uma série de vezes, principalmente nos momentos de grande disputa. Então essa é uma frase, é uma expressão que vai sendo repetida ao longo do livro, e cada vez que vai sendo repetida, a gente vai tendo uma nova percepção sobre as grandes disputas que acontecem ali. A gente vai percebendo que o Guimarães Rosa ele constrói o livro aqui de maneira muito bem feita no que diz respeito à descrição da natureza, a descrição dos elementos da fauna, da flora. E quando a gente vai ler sobre o livro, quando a gente vai acompanhar, quando a gente vai estudar sobre o processo do Guimarães Rosa na composição da obra, a gente vai perceber o quanto que ele se dedicou para sua escrita literária, assim, de modo geral, justamente porque como ele era médico, ele viajava muito por dentro do sertão e junto com o sertanejo, junto com homens que estavam habituados àquele espaço, e dentro disso ele ia fazendo muitas anotações, inclusive desenhando passarinho, né, desenhava passarinho e depois anotava certinho todas as partes, né, desse passarinho. Com árvores ele fazia a mesma coisa. Então é muito interessante a gente acompanhar esse processo de um sujeito extremamente dedicado ao que ele fazia, justamente por conta disso ele faz muito bem feito, e justamente por conta disso ele escreve muito bem. Uma figura que se repete muito dentro do livro e que é fundamental para a gente entender Grande Sertão Veredas é compreender um pouquinho sobre a figura do jagunço. Então o jagunço, o João Adolfo Hansen vai falar sobre isso. O jagunço ele é esse sujeito que é tão pobre, mas tão pobre que ele não tem mais nada para vender assim, a não ser, né, a sua força de trabalho, mas necessariamente esse sujeito ele vai atuar não só trabalhando dentro das grandes fazendas, ele vai atuar como se fosse fazendo parte de uma espécie de exército desses grandes fazendeiros. Então a gente está falando de sujeitos muito pobres. Hansen vai trazer a expressão que era o sujeito da mão para a boca, que tudo que esse sujeito recebia para comer, necessariamente ele já comia na hora, ele não recebia ou ele não tinha para guardar para comer depois. Então eram sujeitos muito pobres que tinha como única possibilidade ali, que tinha como única característica de sobrevivência fazer parte dessas espécies de exércitos desses grandes fazendeiros. Então a gente está falando do interior aqui no caso de Minas Gerais, do interior da Bahia, que eram espaços em que a justiça, em que as leis não necessariamente tinham muita força, elas não chegavam muito, justamente porque a lei, porque a ordem era necessariamente a desses grandes fazendeiros. Então um homem com muita importância, um sujeito com muita importância, ele tinha uma espécie de exército particular, que era esse grupo de jagunços, e esses grupos de jagunços às vezes guerreavam, às vezes entravam em conflito com outros grupos de jagunços de outros fazendeiros. Então era sempre um espaço marcado por disputa de território, por disputa de poder, e esses jagunços estavam sempre nessa linha de frente ali. Mas o mais interessante é que chegava um momento em que essas lutas, elas não eram só lutas dos patrões, não eram só lutas dos poderosos, e se tornavam a luta desses próprios sujeitos. Então os sujeitos ficavam ali
anos dentro de uma disputa, anos dentro de uma guerra dessa, e aí em determinado momento isso ia virando uma questão pessoal, isso virava uma questão não só de sobrevivência física, mas isso se tornava uma questão de dignidade, de honra, né? Então para esses sujeitos também chegava um momento que para esses sujeitos essa disputa era pessoalmente importante, não só pelo salário, pelo que eles estivessem recebendo. O tempo da narrativa, então o momento em que a história acontece é o século XIX, e o Guimarães Rosa ele vai fazer uma coisa que é genial, que é associar elementos da autocultura, elementos encontrados em grandes obras, como Dom Quixote. Então ele pega elementos dessas grandes obras, já obras universais, e associa com elementos que parecem muito simples, muito do chão do sertão brasileiro, coisas muito cotidianas, coisas muito sem valor. Então ele consegue fazer esse atravessamento, ele consegue fazer esse cruzamento. Então isso, né, a obra que era para ser puramente regional, uma marca do nosso regional, ela também passa a ser a marca, ou ela também passa a ser caracterizada por essa capacidade de fazer com que essas dúvidas que o Guimarães Rosa vai instalando aqui sejam alçadas aí de dúvidas universais. E a gente vai percebendo que na verdade né, que o Guimarães Rosa ele vai inserindo uma série de questões e uma série de aspectos filosóficos muito profundos, que a gente vai percebendo que essas grandes dúvidas universais, elas não se deixam de ser as dúvidas do sujeito cotidiano, do sujeito endurecido, do sujeito brutalizado, do sujeito empobrecido. A gente vai percebendo que não tem, no fim, né? A gente é humano e como humano a gente está aí sendo construído pelas mesmas dúvidas, pelas mesmas angústias, e é isso que o livro vai mostrando pra gente, entre várias outras coisas. Quais são essas dúvidas filosóficas tão importantes? A primeira delas, sem dúvida, é a dúvida ou é a questão do protagonista Riobaldo com a existência ou com a não existência do diabo. Para ele, isso é uma angústia gigantesca e que vai sendo sustentada ao longo de toda a obra ali. Ele vai repetindo essa pergunta de diferentes maneiras, em diversos níveis, de diversas perspectivas, em diversos momentos de crise, ele vai repetindo essa ideia. Deus existe? O diabo existe? Aí às vezes ele tem certeza que existe, às vezes ele tem certeza que não existe, mas ele tá sempre às voltas aí com esse dilema, porque o lugar que ele cresce, o lugar que ele é formado é muito inóspito. E como sendo um lugar muito inóspito, muito brutalizado, tem coisas que só são explicáveis por uma perspectiva transcendental. Tem coisas que só vão fazer sentido, como um bezerro que nasce com duas cabeças. Esse bezerro que nasce com duas cabeças não pode ser explicado pela linguagem ou pela perspectiva desses sujeitos com pouco conhecimento dentro desse campo científico, né? Mas isso, então, só passa a ser explicável pela questão do divino ou pela questão aí do mal. É como se fosse o diabo nascendo ali. Então, chega um momento em que esse sujeito ele precisa de respostas, a gente precisa de respostas, e quando esses sujeitos não encontram respostas, ele vai, né, atribuir as explicações sobre isso a questões transcendentais. Nesse momento, para o Riobaldo, o diabo existe. Mas em determinado momento esse homem que também é muito crítico, que também tem um pensamento muito elaborado e muito avançado, ele fica pensando então que o diabo não existe, é como se o diabo fosse, né, as coisas ruins que acontecem é a gente mesmo que faz, né, como se o diabo morasse dentro da gente, justamente porque é o ser humano que tem essa grande capacidade de fazer grandes atrocidades, de fazer grandes maldades e colocar ainda a culpa no diabo. Dois outros aspectos também vão ser fundamentais para Grande Sertão Veredas, que é uma contínua presença do medo. Esses sujeitos, eles estão sempre com medo. Né, a gente está falando de um lugar em que as leis não chegam para proteger esses sujeitos, então eles mesmos precisam providenciar, precisam correr atrás da sua proteção. Então eles estão sempre com medo. Ao mesmo tempo, eles estão lidando sempre com coisas muito inexplicáveis. Então, quando eles lidam com coisas inexplicáveis, eles estão sempre com medo. Então, eles estão com medo sempre do que acontece na realidade, no plano do real, mas eles também estão sempre com medo do que acontece num plano transcendental. E um outro aspecto fundamental para Grande Sertão Veredas, é claro, é o grande amor de Riobaldo por Diadorim, que é um outro jagunço, vamos dizer assim.
Esse sujeito, Riobaldo, se apaixona por esse jagunço, ele passa a obra toda apaixonado por esse jagunço. Nesse dilema, nessa angústia, o que é esse sentimento que ele tem, como que se caracteriza esse sentimento que ele tem, ele não pode vivenciar esse sentimento, de fato, eles não concretizam uma relação, então isso é muito angustiante para ele, porque eles são parceiros, eles são grandes amigos, mas ao mesmo tempo tem uma tensão ali que sustenta eles dois, porque o Riobaldo é absurdamente apaixonado por Diadorim e ele vai ter que lidar, então, a obra toda, o tempo inteiro dessa guerra com esse sentimento ali, com essa angústia desse sentimento que ele não pode, em hipótese alguma, vivenciar, porque ele é um sertanejo, ele é um bruto, ele é um jagunço, como assim ele vai viver um romance com outro homem? Então esse, um dos pontos, um dos aspectos que sustenta Grande Sertão Veredas é justamente esse aí, desse sentimento que esse sujeito não consegue lidar de modo nenhum. A estrutura de Grande Sertão Veredas é uma estrutura bastante particular, justamente porque é uma obra construída ali em tom de monólogo. E a gente está falando de um livrão aqui, de um livro de 400 e poucas páginas, que não tem divisão por capítulos, que é contada em meio que num suspiro, justamente porque é uma história de um sujeito, né? A gente tem um Riobaldo, já velho, contando para um jovem doutor a história da vida dele. Então chega um doutor na fazenda do Riobaldo, Riobaldo começa a contar então a história da sua vida. Então é uma história que começa pelo fim e o Riobaldo vai buscando elementos para reconstruir essa história ao longo de 400 e não sei tantas páginas ali. Esse interlocutor, esse sujeito que está ouvindo essa história, ele acaba não interferindo, ele não fala, mas a gente percebe em diversos momentos o Riobaldo meio que conversando com esse sujeito, ainda que a voz desse sujeito não apareça. Então ele fala, o doutor não concorda, ou o doutor não acha, ou diferente do que o doutor pensa. Então ele vai construindo algumas ideias assim, algumas percepções assim, para mostrar que existe um outro sujeito, mas esse sujeito não aparece. E o tempo inteiro, então, é o Riobaldo que fala, né, dentro dessa história que é contada ali no intervalo de mais ou menos 3 dias. Então ele vai e conta essa história meio que num grande suspiro, assim, rapidamente, e que não dá tempo para ter pausas, não dá tempo para a construção do capítulo, né, dos capítulos. Apesar disso, apesar dele ser contado meio que numa história sem interrupções, a gente pode encontrar elementos de divisão da história. Na primeira parte, nas primeiras páginas do livro, talvez nas primeiras 20 páginas do livro, a gente tem a exposição dos temas centrais do livro, assim, que é o Riobaldo contando para esse jovem doutor, que não recebe nome ali, sobre as grandes angústias dele que ele vai trazendo na velhice. Então ele vai trazer ali a sua primeira angústia, essa questão de Deus e do diabo, e se Deus e diabo existe ou não existe, essa é a sua grande questão. Ele vai falar dessa contínua sensação de medo que ele tem, que todo mundo que vive no sertão acaba tendo, e a terceira coisa ali que é justamente o amor dele por Diadorim. Então vai ser desses 3 temas que ele menciona, que ele vai falar. E aí ao longo do livro ele vai retomando tudo isso, além de vir retomando várias outras coisas. E aí na segunda etapa, na segunda parte do livro, a gente tem menção a uma guerra que aconteceu. O que acontece é que a gente tem um primeiro grande conflito que dura aí mais ou menos umas 200 páginas, e que nesse primeiro conflito a gente vai ter o Joca Ramiro, que é um líder sertanejo, muito bem visto, muito bem recebido. Ele é recebido sempre como um grande líder, o mais sábio, o mais justo, com mais bondade no coração. Então ele é sempre muito bem visto, muito bem recebido por todos esses sujeitos, assim. Então o que acontece é que esse sujeito, o Joca Ramiro, acaba tendo um conflito com o outro sujeito, que é o Zé Bebelo. O Zé Bebelo é um sujeito que vem meio que de fora, assim, né? Então a população ali, os sertanejos, tem uma certa desconfiança com o Zé Bebelo, justamente porque por ser de fora, ele chega querendo propor algumas mudanças ali que não são bem aceitas. Então ele quer acabar com essa série de guerras que vem acontecendo, ele acha que isso não tem sentido, então ele vai tentar fazer com que as coisas vão se resolvendo meio que no diálogo, e todo mundo já começa a ficar meio que desconfiado do Zé Bebelo, justamente porque ele também tem uma certa influência com os governos, né? Então ele acaba sendo um sujeito muito mal recebido quando ele chega querendo promover mudanças ali no jeito que o sertão funciona. Nisso, o Joca Ramiro e ele vão ter um duelo, vão ter uma disputa ali, né? Eles vão se enfrentar, os bandos deles vão acabar se enfrentando. É nesse momento que Riobaldo e Diadorim se conhecem e o Riobaldo já fica muito envolvido com a presença de Diadorim, pela figura do Diadorim.
A partir disso, o Joca Ramiro acaba ganhando essa primeira disputa, ele ganha a guerra com o Zé Bebelo. E o que acontece é que, apesar dele ter ganhado, ele acaba deixando o Zé Bebelo viver, justamente porque o próprio Riobaldo vai interferir a favor do Zé Bebelo, porque ele vai dizer, bom, o Zé Bebelo chega aí com umas ideias meio sem pé nem cabeça, mas ele é um bom sujeito, né? Ele chega que ele também tem boas ideias, ele também é uma figura importante. Então, o Joca Ramiro acaba deixando o Zé Bebelo viver, e isso vai ser, o Zé Bebelo vai ficar muito feliz e vai ficar muito agradecido. A condição para o Zé Bebelo viver, ele ir embora, então eles estão ali em Minas Gerais, o Zé Bebelo precisa ir para a Bahia, né, e nunca mais voltar, ele nunca mais pode pisar ali, mas em todo caso fica essa dívida, o Zé Bebelo fica com essa dívida com o bando do Joca Ramiro, todo mundo fica feliz, a guerra acaba, e aí eles têm uma ideia, né, eles têm uma suposição de que finalmente eles vão viver um período de paz, porque não tem nenhum outro grande conflito acontecendo. Então tá todo mundo feliz que vai finalmente reinar paz ali onde eles estão, porque finalmente não tem nenhum grande conflito acontecendo. O único conflito que tinha era o Zé Bebelo, que já tinha ido embora, Joca Ramiro, todas as famílias iam ficar ali felizes com a paz que finalmente ia reinar, ou que pelo menos eles achavam que ia reinar. Eles acham que essa paz vai reinar justamente porque quando acaba esse primeiro conflito, vai ter um outro conflito ainda mais importante que vai começar a acontecer numa guerra que vai ser muito demorada, numa guerra que vai ser muito pesada, que vai dizimar boa parte desses exércitos particulares. Mas o que acontece é que esse Joca Ramiro, esse grande líder, que era o mais admirado, que era o mais justo, que era o que tinha mais bondade, de repente esse sujeito ele vai ser morto, e ele vai ser morto na trairagem, porque o Hermógenes, ele vai no momento ali de trairagem mesmo, ele e um outro sujeito chega e mata o Joca Ramiro na traição mesmo, né? Esse Hermógenes, ele já fazia parte do bando, mas o Riobaldo ele tinha muita desconfiança com ele, assim, então ele estava sempre por ali, mas o Riobaldo, que é esse sujeito que não acreditava no diabo, sempre meio que sentia a presença do diabo quando o Hermógenes estava perto. Então era como se o Hermógenes fosse a representação do diabo para o Riobaldo. E aí, quando isso acontece, quando ele vai e acaba, né, traindo o Joca Ramiro, matando o Joca Ramiro na trairagem, essa ideia de que o Hermógenes é o diabo, pronto, tá feita ali pro Riobaldo. Ele tem essa certeza. Como o Joca Ramiro era esse líder tão importante, quando ele é morto, o Hermógenes já foge, já começa a fugir ali pela mata, já começa, né, a iniciar um processo de fuga, porque ele sabe que o pessoal vai vir atrás dele. Então começa ali uma nova guerra, e uma guerra muito importante, justamente porque todo mundo que é a favor do Joca Ramiro percebe que essa guerra é uma guerra que precisa ser lutada, porque eles precisam vingar a morte desse grande homem. Nesse processo, Diadorim e Riobaldo já estão muito próximos, já estão muito amigos, e tão próximos que o Riobaldo fica sabendo então por que o Diadorim fica tão particularmente abalado com a morte do Joca Ramiro, que ele vai dizer, né, que ele fica sabendo então que Diadorim era filho do Joca Ramiro. Então ele vai dar todo o apoio para o amigo dele, ele vai estar sempre ali do lado do amigo dele, e eles começam então essa grande guerra. O problema é que nesse processo eles têm que atravessar um sertão mesmo, eles têm que atravessar um deserto. E nesse processo, para buscar o Hermógenes, eles vão sofrer muito na própria busca, não só na guerra, mas na própria busca. Dentro disso, eles vão tendo outras guerras durante esse atravessamento, vão, né, lutar aí com o exército mesmo, com as tropas do governo que vão atacar o bando deles, as tropas do próprio Hermógenes. Então eles vão enfrentar diversos inimigos durante esse processo, fora, né, que eles estão atravessando ali uma parte muito desértica, e dentro disso a gente está falando de uma região que alcança mais de 50 graus Celsius por conta da areia, e eles têm que atravessar tudo isso num processo que vai ser muito violento e muito desgastante e muito demorado. Então tudo isso vai acontecendo, eles vão buscando, né, esse sujeito que traiu o Joca Ramiro, e nesse processo Diadorim e Riobaldo vai criando ali novas formas de relacionamento, ou novas formas de se aproximar ali um do outro. Porém, a relação com Diadorim não é a única que o Riobaldo vai nutrir. A gente pode dizer, né, o Hansen vai classificar aí a existência de 3 grandes amores para o Riobaldo. A gente tem o
A gente tem esse amor platônico, que é o que ele sente por Diadorim, que ele não concretiza, que é real, que é legítimo, mas ele não concretiza, justamente porque é um amor por outro homem. Ele tem também um amor puro, que vai ser um amor que ele sente pela Otacília, que é a sua noiva, né? Que é um amor puro, um amor quase santo, porque não tem maldade ou porque não tem luxúria. Mas ele também tem uma relação com uma outra mulher, que é uma prostituta, e que vai ser necessariamente esse amor carnal, esse amor luxurioso, pecaminoso, justamente porque ele tem essa relação com essa mulher, ela é legítima assim como as outras, ele ama essa mulher, e ele acaba então se dividindo, ou dividindo os seus amores, vamos dizer assim, dessa forma. Ele ama a Diadorim, que é o seu amor platônico, ele ama a Otacília, que é o seu amor puro, e ele ama também a Yoriá, que é esse seu amor carnal, esse seu amor luxurioso. Tudo isso aí no meio dessa viagem, no meio dessa guerra. Quando essa guerra estava para explodir, quando ela estava para acontecer, Zé Bebelo, que era esse sujeito que tinha ficado em dívida com o Joca Ramiro, ele volta, e ele volta para assumir o bando, justamente porque o Medeiro Vaz era um bom líder, mas ele não tinha tanta força para liderar uma guerra das proporções que estavam para acontecer ali. Então o Zé Bebelo, ele sabe que ele é um bom líder, ele sabe que ele está em dívida com esse homem, e ele volta. Quando ele volta, ele já vem para assumir o bando ali. O pessoal tem um pouquinho de resistência no começo, mas todo mundo percebe ali que não vai ter nenhum líder melhor do que Zé Bebelo para, né, para chefiar e para liderar uma guerra que vai ser tão demorada e que vai envolver tantas mortes e que vai acabar sendo tão determinante ali na vida de todos eles. Então isso acaba sendo, no fim, sendo muito bom, porque quando Zé Bebelo volta, eles acabam sendo, né, sendo chefiados por um líder melhor. É interessante da gente pensar o como que o nome vai ter uma significância bastante importante para eles, porque a partir da volta do Zé Bebelo, eles eram conhecidos como os Ramiros. Quando o Zé Bebelo volta, eles vão ser conhecidos como os Bebelos. Então é como se esse grande líder fosse meio que o grande pai de todos eles, porque todos eles pegam esse nome, então, desse sujeito que volta para chefiá-los. Zé Bebelo, então, é esse líder com força, com coragem, com bravura e com bondade. É sempre importante a gente pensar também que no contexto de Grande Sertão Veredas, a gente está falando de homens muito embrutecidos, mas ao mesmo tempo, todos os líderes que vão passando por Riobaldo, todos os líderes que estão ali nessas figuras de destaque, eles são bons homens, eles são homens justos, eles são homens bons, eles pensam no grupo, eles são democráticos, eles permitem que os jagunços falem. Então não é só um líder embrutecido, endurecido, é um líder que faz o que pode dentro das condições que ele tem. Então esse Zé Bebelo também é muito admirado, né? Para esses sujeitos conseguirem obedecer esse sujeito, eles precisam sempre admirá-lo. Quando o Zé Bebelo volta, então eles estão dispostos a ir para a guerra. E essa guerra vai e ela acaba durando muito, muito tempo nesse processo, nessa viagem, tudo isso acaba sendo muito demorado. Chega um momento, né, que eles já perderam tantos homens, que eles já lideraram, já guerrearam tanto tempo, não estão encontrando Hermógenes. E o que acontece é que chega um momento em que vários deles começam a titubear, vários deles começam a ficar na dúvida. Vale a pena a gente estar aqui? Vale a pena a gente estar aqui se sacrificando, perdendo os nossos por conta dessa guerra que parece que não tem fim nunca? A gente já está sem mantimento, a gente já está sem arma. Vale a pena a gente estar aqui ainda insistindo nisso sem saber qual que vai ser o final? E aí, em determinado momento, o próprio Zé Bebelo começa a ficar com essa dúvida. E quando o Zé Bebelo começa a ter essa dúvida, o Riobaldo interfere, porque ele sabe, né, que pro Diadorim essa guerra tem uma importância muito maior do que somente a vingança de um grande líder, mas que para ele precisa vingar a morte do seu pai. Então, Diadorim, como sendo esse sujeito que ele ama, precisa do apoio dele. Então o Riobaldo interfere e fala, não, a guerra vai acontecer, a guerra vai continuar acontecendo. Ele questiona, ele impele o Zé Bebelo, de qualquer maneira ele percebe que o Zé Bebelo vai acabar perdendo força para continuar liderando uma guerra tão importante. E aí o que acontece? Ele decide ele mesmo assumir essa guerra, mas ele percebe ao mesmo tempo que ele não tem força para isso acontecer. Ele não se considera tão forte, ou tão sábio, ou tão justo, ou tão bom como todos os outros líderes que passaram por ele. Joca Ramiro, Medeiro Vaz, Zé Bebelo. Então ele percebe que ele sozinho não vai conseguir lutar essa guerra. E aí a gente vai para a grande questão filosófica do livro, que é uma das cenas mais bonitas assim do livro. Porque toda essa ideia que ele foi construindo ao longo do livro, de que ele não acredita no diabo,
toda essa história que ele vai contando de que ele não acredita no diabo e que para ele tem muita importância, de repente isso muda para outro lado, porque ele percebe, bom, se o Hermógenes, né, esse sujeito que é a encarnação do diabo, e ele acredita também que o Hermógenes tem pacto com o diabo, porque só isso na cabeça dele explica a traição que ele fez com Joca Ramiro, ele percebe que a única maneira dele conseguir o diabo é por meio do próprio diabo. Então ele decide fazer um pacto, né? Quando ele decide assumir o bando, mas ele também percebe que ele, Riobaldo, não tem força para liderar esse bando, ele decide, bom, assim como Hermógenes, eu também vou fazer pacto com o diabo. Aí ele vai, né, ele vai, né, pro espaço aberto e começa a invocar, começa a chamar. E aí nisso vem sendo retomada essa frase ali da abertura, o diabo na rua no meio do redemoinho, porque ele chama esse diabo para poder incorporar nele. Mas é um momento tão tenso, é um momento tão angustiante que ele acaba desmaiando. Né? Quando ele chama, depois que ele chama, ele acaba desmaiando, mas é por conta da força do momento e do modo como ele está envolvido no momento, de qualquer maneira ele desmaia. E quando ele acorda, ele já tem a certeza que o pacto deu certo. Né? Então é muito bom ver essa contradição, porque a gente tem todo esse sujeito descrente, todo esse sujeito negando a sua própria crença, mas que na hora do vamos ver, esse sujeito apela para a força que ele precisa apelar, justamente para poder concretizar o que ele quer ali, que é continuar e quer finalizar a guerra. Esse pacto que ele acredita que deu certo vai ser fundamental ali para ele chegar na liderança, justamente porque ele muda. Eu imagino ele mudando seu jeito de andar, eu imagino ele mudando seu jeito de falar. Ele chega, ele tinha muito respeito com seus líderes, né? Então, quando ele tinha que falar com Joca Ramiro, ele dava uma respirada. Quando ele tinha que falar com Zé Bebelo, ele também tinha uma ressalva. Quando ele chega ali na certeza de que o pacto deu certo, ele chega e fala, não, eu assumo o bando a partir de agora. Né? Então ele não abre espaço para discussão, ele não abre espaço para conversa. Então por conta disso todo mundo do bando vai perceber essa postura dele que está alterada e todo mundo começa então a dar muito na cabeça dele, né? Todo mundo começa a tratar ele de um modo diferente. E aí a gente não consegue saber se realmente o pessoal tratava ele de um modo diferente ou se na cabeça dele, que tinha certeza que o pacto deu certo, as pessoas estavam tratando ele diferente. De qualquer maneira, tem efeito ali. O pacto dando certo ou não, teve efeito. Justamente. E aí, quando ele volta, então, os jagunços decidem que ele precisa de um nome novo e ele passa, então, a ser o Urutu Branco. Ele deixa de ser o Riobaldo e passa a ser o líder, o Urutu Branco. Aí, disso, eles já vão pro final da guerra, né? Quando eles vão pro final da guerra, eles já vão justamente determinados a buscar a fazenda do Hermógenes, a prender a mulher do Hermógenes para depois conseguir encontrar esse grande traidor. Eles vão muito focados ali, então. Eles acabam tendo um conflito muito direto aí, já no final da obra, eles acabam tendo um conflito direto com o bando do Hermógenes, nisso muita gente acaba morrendo e acaba sendo uma cena muito violenta, porque eles já estão sem tanta armas, já estão sem munição e muitas vezes e no final ali eles já vão enfrentar uns os outros na faca, né? Então é uma guerra muito violenta. Riobaldo, nesse último conflito que vai acontecer, o Riobaldo ele tá dormindo. E aí, de repente, ele escuta um barulho, ele escuta a guerra começando a acontecer, né? Ele escuta o movimento, as movimentações, ele escuta os gritos. E aí ele levanta para ver o que está acontecendo e ele vê meio que de um espaço alto, assim, a guerra acontecendo meio aqui embaixo. E lá no meio, ele vai ver a cena que vai deixar ele estarrecido, que é aquele mar de sangue. O pessoal tá brigando na faca, né? Então ele vê aquele mar de sangue, é uma cena horrível de se ver. Ele vai falar sobre pedaços de gente caindo no chão, sobre o couro da pessoa escapando, sobre o sangue jorrando, sobre o sangue no chão. Então vai ser uma cena de guerra mesmo, uma cena absurdamente violenta. E aí nesse momento o Riobaldo vai ver Diadorim e o Hermógenes frente a frente, assim, porque... E aí ele sabe, Diadorim vai pra cima, Diadorim vai pra matar o Hermógenes. É o momento que eles estavam esperando tanto, né? É o momento que eles lutaram pra acontecer. Quando ele percebe esses dois sujeitos de frente, então, um para o outro, ele vê que esse conflito vai acontecer e aí a gente tem uma grande construção de um grande momento de tensão no início desse conflito. Tudo isso é contado de modo muito devagar e finalmente esse embate acontece. Diadorim vai e enfia a faca no Hermógenes e nisso Riobaldo está completamente fora de si e acaba desmaiando novamente. Né? A gente percebe que nesses grandes momentos de tensão, Riobaldo desmaia.
Riobaldo desmaia e quando ele acorda, ele já acorda com essa cena finalizada, com esse último conflito finalizado e com alguém vindo trazendo Diadorim nos braços, porque se Diadorim enfiou a faca no Hermógenes, o Hermógenes também fez a mesma coisa com o Diadorim. E nisso o Diadorim vem sendo carregado e vem sendo trazido no colo. Riobaldo enlouquece, porque aí ele percebe que ali tá o amigo dele, tá o homem que ele amava, tá a pessoa que lutou do lado dele todo esse tempo e que não tinha razão para ele ficar, né, adiando todo esse amor, porque agora não tinha mais o que ele fazer, agora realmente que não tinha mais o que ele fazer, porque esse sujeito estava morto. Então vai ser uma cena muito violenta esse momento aí de quando ele chega para poder receber o corpo de Diadorim. E aí a gente vai para a cena final, que é quando a mulher que tá ali, né, ele pede então pro corpo do Diadorim ser tratado de modo especial, porque é o filho do J. Ramiro, é a razão pela qual eles estão lutando essa guerra. E quando a mulher que tá ali cuidando do corpo de Diadorim vai, né, lavar, vai dar banho e tira a roupa dele, vai perceber então e vai contar pro Riobaldo que Diadorim na verdade é mulher. E aí, né, se o Riobaldo já estava em crise, essa crise ela vai se ampliar ainda mais, porque aí ele percebe que ele viveu ao lado do grande amor da sua vida esse tempo inteiro e que esse amor não se concretizou por alguma razão que nem ele sabia mais explicar direito, nem ele mais sabia encontrar resposta. E quando ele percebe, ele fala do corpinho da Diadorim ali na frente dele, ele fica completamente enlouquecido. E esse amor então passa, né, o livro todo sem ser concretizado e sem ele saber que Diadorim, o seu grande amigo e o seu grande amor, na verdade era uma mulher. E aí a gente volta para a cena que abre o livro, porque o livro termina, depois dessa morte, o livro termina com tudo meio que se resolvendo. Ele acaba voltando, ele acaba se casando com Otacília, acaba herdando a fazenda da família, então ele acaba ficando numa boa condição, acaba ficando, né, ele se torna um fazendeiro e é justamente fazendeiro no espaço dessa fazenda que ele vai contar toda essa trajetória dessa série de lutas, dessa série de enfrentamentos, dessa série de dores pessoais que ele acaba enfrentando no seu relacionamento com o Diadorim, mas também nesse livro que é tão filosófico, porque vai trazer pra gente questões tão absurdas relacionadas a essas dúvidas que movem o ser humano e que são legítimas para o ser humano, que tá ali, né, na voz desse sertanejo, na voz desse jagunço que o Guimarães vai trazendo pra gente. Gente, é isso, espero que vocês tenham gostado, até mais!